Tu conhece o livro A Fórmula Preferida do Professor? Esse livro de 2003, escrito por Yoko Ogawa, é uma escritora japonesa, né? Esse livro, ele é um romance que acabou se tornando best-seller, né? Muito conhecido, muito famoso, ganhou diversos prêmios. E o livro, ele conta uma história de amor, né? Bem inusitada. É uma história entre um professor de matemática, a sua empregada doméstica e o filho dela, né? Eles terminam criando uma grande amizade, né, entre os três, sendo uma bonita história, né, de amor, de companheirismo, mas que tudo gira em torno dos números, né, da matemática. Essa temida e amada por muitos também, né, a grande matemática, né, vilã de muitos e xodó de tantos. E o livro ele conta ele foi escrito em 2003, como eu falei, e ele conta a história, né, de um professor que após sofreu um grave acidente. Ele perde a memória recente, né? Ele só consegue lembrar de algumas coisas do passado dele. E só até determinado ponto, né? Até determinado ponto. E ele leva a vida, né, depois do acidente, a se dedicar mais ainda, né, o que ele já fazia antes, que é a matemática. E o livro ele é contado pela visão de uma empregada doméstica que vai trabalhar na casa dele, né, e ela fala aí todos os momentos, né, que ela vive ao lado dele, né, e do filhinho dela, né, que tem 10 anos. E a Yoko, ela é uma escritora extremamente premiada, né, no país dela, no Japão. Ela já ganhou todos os livros não, todos os prêmios possíveis, né, nessa questão da literatura. E ela é conhecida por ter uma escrita muito fácil, né? Os livros dela são muito bons de ler, né? Você não tem aquela coisa toda muito rebuscada, né? Muito difícil na leitura. E o livro, como eu falei, ele conta a história de um professor, né, que ele dava aula numa universidade. O livro ele não cita nomes de ninguém, né, com exceção da criança, do filho da empregada, que tem um apelido, ele não cita nomes de ninguém. Durante toda a leitura você vai se deparar com professor, empregada, né, sempre assim, sem dar nomes a ninguém. E o professor, né, ele dava aula numa universidade, até que ele sofre um acidente de carro em trânsito, né, aliás, muito grave. E ele fica com problemas de memória, né? Ele tem um problema que ele não consegue lembrar das coisas recentes. Esses problemas, esses surtos de memória que ele tem duram exatamente 80 minutos. E durante esse período ele só consegue lembrar de coisas do passado até o ano de 1975. Mas ele não perde, né, a memória sobre teoremas, né, sobre fórmulas matemáticas que ele tenha descoberto até antes do acontecido, né, do acidente que ele passou. E ele vive, depois disso, né, recluso na casa dele, ele se aposenta, né, por causa dos problemas de memória. E ele fica lá recluso, né, no canto dele, resolvendo, ele leva os dias dele a resolver diversos problemas matemáticos, né, desafios matemáticos que são propostos por revistas especializadas. E por ele ser muito bruto, né, ele é muito difícil de lidar, nenhuma empregada fica na casa dele, né. As empregadas sempre ficam muito chateadas com ele, né, por causa do jeito dele, e todas vão embora. Até que ele contrata uma empregada que ela já é acostumada, né, a lidar com esse tipo de gente, porque ela já trabalha nesse ramo há muitos anos, então ela já teve diversos patrões, pessoas muito difíceis, né, pessoas que precisam toda uma paciência e todo um jeito especial para poder lidar. E ela consegue, né, lidar aos poucos com ele. E junto ela leva o filhinho dela, que tem 10 anos, né, que o apelido dele é Raiz. E o apelido dele é esse porque a cabeça dele parece uma raiz quadrada. Meu Deus, eu fiquei morrendo de pena do menino. Mas é isso que o livro conta.
E o Raiz, ele termina se aproximando muito do professor, né? E termina nascendo aí uma amizade muito bonita entre os dois. O professor, ele fica encantado pelo menino, né? Pela curiosidade do menino. E ele passa a ensinar tudo que ele sabe sobre matemática, né? Ele ensina as tarefas de casa do menino e termina virando aí uma espécie de mestre, né? A gente vê muito isso na leitura, ele ensinando sobre teoremas, sobre um monte de coisa para o menino. E sempre de uma forma, assim, bem cativante, né? Tem alguns momentos que podem parecer até chato, né? Para quem não gosta muito da matemática, porque ele aborda muito esse assunto. Mas, no geral, é uma história de amor, né? Uma história de companheirismo, né? Em que o professor, através da matemática, ele aguça aí a curiosidade, né? Tanto da mulher como do filho dela. E ela que odiava matemática, odiava números, né? Ela não conseguia entender o porquê as pessoas gostavam tanto. Ela termina entendendo que tudo na vida da gente, né, no nosso dia a dia, tudo que a gente faz, tem matemática, né, querendo ou não. E não tem como a gente fugir disso, né? E aí termina nascendo um grande interesse também da parte dela. E o livro, ele é tão querido, né? Ele é tão famoso lá no Japão, ele só chegou aqui no Brasil em 2017, né, para ser traduzido e tudo. E ele é tão querido lá no Japão que ele terminou virando um filme em 2006, né, um longa. E nesse filme, né, a história ela é narrada pela visão do menininho, né, do Raiz. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.